A paz do Senhor. Seja bem-vindo à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, sediada em Pindamonhangaba, SP. Que Deus possa abençoar sua vida nesta nova caminhada que se inicia agora. Tenha certeza de que Jesus sempre estará com você mesmo quando parecer que não está. Deus nunca nos abandona. Aqui estão 4 passos de bem-vindo à igreja, baseados na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Passo 1. O Evangelho. Passo 2. Deus. Passo 3. Nossa fé. Passo 4. Hábitos. A nossa intenção nestas 4 aulas é abrir a porta das verdades da Palavra de Deus para a sua vida. Este é apenas o começo de uma abençoada caminhada, onde você vai saber sobre o que Jesus fez, quem Deus é, o que nós cremos e como vivemos a nossa fé. Depois destes passos, você está convidado a dar outro como: batizar nas águas ou se tornar membro de nossa igreja. Se quiser continuar aprendendo e crescendo na fé, venha aos cultos. Participe da Escola Bíblica Dominical. Vamos começar o passo 1. O Evangelho na Bíblia lemos que: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Gálatas 1:4. O que isso quer dizer? Quem nós éramos, sem ajuda e perdidos. Isto é o que o versículo 4 quer nos dizer. Outras religiões ensinam, mas não resgatam. As pessoas podem até pensar que um cristão é alguém que segue o ensino e exemplo de Jesus. Paulo diz que isto é impossível. Afinal, você não resgata pessoas a menos que elas estejam em uma situação que não podem se ajudar. Imagine uma pessoa se afogando, você não pode ajudar jogando um manual de como nadar, você não joga um livro, joga uma corda, não existe nada em nós que pode nos ajudar a salvar-nos. O que Jesus fez por nós? Como Jesus nos resgatou? Ele deu a si mesmo por nossos pecados. Ele se sacrificou em nosso lugar, nos substituiu. Isto é o que faz do Evangelho tão diferente de tudo o mais. A morte de Cristo foi apenas um sacrifício. Foi um sacrifício substitutivo. Ele não nos deu apenas uma segunda chance, dando a nós a oportunidade de vivermos com Deus. Ele fez tudo o que nós precisávamos fazer, mas não poderíamos fazer. Se a morte de Jesus realmente pagou os nossos pecados em nosso favor, nós nunca mais poderemos cair em condenação, porque Deus não tomaria 2 pagamentos pelo mesmo pecado. Jesus fez tudo o que nós deveríamos fazer em nosso lugar. Então, quando ele se torna o nosso Salvador, nós estamos totalmente livres da penalidade ou da condenação. O que o Pai fez? Deus enviou seu Filho, como lemos em João 3,16, e aceitou a obra de Jesus em nosso favor, levantando ele da morte e nos dando graça e paz que Cristo conquistou para nós. Por que Deus fez isto? Tudo isto foi feito pela graça de Deus, segundo sua vontade, como vimos em Gálatas 1:4. A gente não pediu para ser salvo, mas Deus, por sua graça, planejou e Cristo veio e conquistou o resgate que nunca poderíamos achar por nós mesmos, como você pode ler em Romanos 10. No capítulo 10 de nossa declaração de fé, lemos que graça é um favor imerecido. É por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Mas, se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Romanos 11:6. O Evangelho é graça em lugar de mérito. Efésios 2:8 nos ensina que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O Evangelho é: eu sou aceito por Deus através de Cristo, portanto obedeço a Deus. Religião é: eu obedeço a Deus, portanto sou aceito por Deus. Desta maneira, o Evangelho é diferente da religião e da irreligião. Na religião, você pode guardar os mandamentos para obter sua salvação. Na irreligião, você busca ser seu próprio Senhor e Salvador, quebrando os mandamentos de Deus. O termo grego evangelho, euangelion, distingue a mensagem cristã de outras religiões. Um evangelho eram as notícias de um grande evento histórico que mudava a condição dos ouvintes e que requeria uma resposta, como uma vitória na guerra ou a ascensão de um novo rei. Assim, o Evangelho é a notícia do que Deus fez para cumprir a salvação através de Jesus Cristo na história. Este não é um aviso do que devemos fazer para alcançarmos a salvação. Nós não podemos conquistá-la.
nós somente a aceitamos. O Evangelho faz do fraco forte Cristo conquistou nossa salvação através da perda, alcançou o poder através da fraqueza e serviço, obteve a riqueza através da entrega de tudo. Aqueles que recebem sua salvação não são os fortes e perfeitos, senão aqueles que admitem que são fracos e perdidos. Este modelo cria um povo diferente, como vemos no Sermão do Monte, em Mateus 5, que tem uma concepção completamente diferente do mundo em relação ao poder, reconhecimento, posição e riqueza. Quando entendemos que podemos ser salvos por pura graça através de Cristo, paramos de buscar salvação nas coisas. A morte de cruz e a graça de Deus nos liberta da escravidão do poder das coisas materiais e de uma posição mundana de classes em nossas vidas. Em nossa declaração de fé, em seu capítulo 10, aprendemos que o Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, conforme Tito 2:11. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. Em Romanos 1:16, Paulo escreve: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra traduzida por vergonha pode também significar no original ofensa. Seria o Evangelho ofensivo? Primeiro, o Evangelho, por nos falar que a nossa salvação é livre e imerecida, é realmente um insulto. Ele nos fala que nós estamos tão falidos espiritualmente que a única forma de sermos salvos é pela graça. Isto ofende pessoas moralistas e religiosas que pensam que sua decência dá a eles uma vantagem em relação a pessoas imorais. Segundo, o Evangelho também é um insulto quando nos fala que Jesus morreu por nós, pois diz que estávamos tão perdidos que apenas a morte do Filho de Deus poderia nos salvar. Isto ofende a crença moderna da autoestima, que acredita que as pessoas têm uma bondade inata. Em terceiro lugar, o Evangelho, ao dizer para nós que tentar ser espiritual ou bonzinho não será o suficiente. Ele insiste que nenhuma pessoa boa será salva, a não ser que aqueles que venham a Deus através de Jesus. Isto ofende a crença moderna que a pessoa pode encontrar Deus em qualquer lugar do seu próprio jeito. Não gostamos de perder nossa autonomia. E também, o Evangelho nos diz que a nossa salvação foi conquistada pelo sofrimento e serviço de Jesus, não por conquista ou destruição, e que seguir a Ele significa que vamos sofrer e servir com Ele. Isto ofende as pessoas que querem salvação para ter uma vida fácil. Isto também ofende as pessoas que querem que suas vidas estejam seguras e confortáveis. E por fim, porque Ele é o poder de Deus. O Evangelho não são só palavras, mas palavras com poder. A mensagem do Evangelho é sobre o que Deus fez e fará por nós. É o poder que pode transformar e mudar as coisas em nossas vidas. A salvação é nos oferecida pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela é eterna, completa e eficaz. A salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. Do credo da nossa igreja no Brasil, eis alguns pontos em que acreditamos. Cremos na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Romanos 3:23 e Atos 3:19. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. João capítulo 3, nos versos 3 a 8 e Efésios 2, 8 e 9. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos 10, 43, Romanos 10, 13, como também no capítulo 3, versos 24 a 26 e Hebreus 7, 25 e 5, 9. Justificação é um ato da graça de Deus, o supremo juiz, pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando-o justo. O primeiro resultado da justificação é a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Juntamente com a salvação e a justificação, o pecador arrependido recebe a adoção de filho de Deus. A partir desse momento, terá ele um relacionamento mais íntimo com Deus, invocando-o não apenas como Criador, mas principalmente como Pai, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como está nos versos 15 e 16 de Romanos 8. Uma pequena aplicação do que aprendemos até aqui, uma comparação entre o que seria viver pela religião e viver pelo Evangelho. Na religião, eu obedeço, por isso eu sou aceito, enquanto que no Evangelho, eu sou aceito, por isso eu obedeço. Na religião, a motivação é baseada no medo e na insegurança, enquanto que no Evangelho é baseada na alegria e na gratidão. Na religião, eu obedeço a Deus para ter as coisas de Deus. No Evangelho, eu obedeço a Deus para ter mais de Deus, para me deleitar e ficar semelhante a Ele. Na religião, quando as circunstâncias da minha vida dão errado, eu fico com raiva de Deus ou de mim, desde que eu acredito, como os amigos de Jó, que quem é bom merece uma vida confortável. No Evangelho, quando as circunstâncias da minha dão erradas, eu luto, mas eu sei que toda a minha punição caiu sobre Jesus e que, enquanto Ele permitir, isto será para o meu crescimento, Ele vai exercer seu amor paterno dentro do meu julgamento.